E aí, literários, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, iremos mostrar um tutorial de como se faz o fichamento bibliográfico. No seguinte tutorial, iremos explicar como fazer um fichamento bibliográfico de acordo com as normas da ABNT, explicando a sua metodologia científica, pesquisa e técnicas de pesquisa, referências e o texto que compõe o fichamento junto com as suas definições. O fichamento bibliográfico é basicamente um resumo com ou sem comentários realizado sobre as ideias principais abordadas em um determinado artigo, livro, documentos e até mesmo peças. Antes de explicar cada parte que compõe o fichamento bibliográfico, eu quero falar para vocês que não tem um modelo exato, um modelo padrão para se fazer um fichamento. Se você precisar na internet, há diversos padrões de fichamento. Então você pode selecionar um e desejar fazer. Então aqui vamos dar um exemplo para você, para que você possa compreender o que é um fichamento. Vamos iniciar primeiramente com a metodologia científica, onde nela é colocado o nome do artigo. O artigo que a gente pegou para trazer para vocês é Atividade Física e Estresse Psicológico em Adolescentes. Então a primeira coisa que você deve colocar no fichamento bibliográfico é o nome, só que essa metodologia científica ela pode aparecer como outros nomes, como tipo ou nome do artigo. Então há diversos modos, como eu havia falado antes. Não tem um padrão oficial para o fichamento bibliográfico. Pode haver diversos padrões. Então a gente fez esse com a metodologia específica, mas pode achar outro com o título de tipo ou o nome do artigo. O próximo tópico é a pesquisa e a técnica de pesquisa. Não são todos os artigos que já possuem essa técnica de pesquisa no título, mas tu encontra ela lá na metodologia. Mas nesse caso aqui que a gente deu o exemplo para vocês do artigo, essa pesquisa e a técnica de pesquisa se encontra já no título. Então o nome do artigo é Atividade Física e Estresse Psicológico em Adolescentes, e a pesquisa e a técnica de pesquisa é Revisão Sistemática do Estresse com Atividade Física. Então tu sempre vai poder encontrar ou no título do artigo ou lá na parte da metodologia. Essas são as duas partes onde tu vai encontrar essa pesquisa e a técnica de pesquisa. Passando para o próximo tópico, esse N que está ao lado da pesquisa e técnica de pesquisa, ele quer dizer o número de páginas. Então, sempre quando tu abre o PDF do artigo, vai aparecer já em cima o número de páginas. No caso desse artigo, é 17. Uma das coisas que não pode faltar num fichamento bibliográfico é a referência. Não importa se esse fichamento é sobre um livro, se é um documento, sempre tem que ter essa referência para as pessoas que estão lendo essa ficha, saber quem é o autor, quem fez, e ela poder pesquisar através dessa referência. Então, aí no vídeo vai estar aparecendo a imagem mostrando como se faz para tu achar a referência de um documento. Como o local é no Google Acadêmico, vai aparecer ali, a gente está trazendo essa imagem para vocês de como se faz para pegar a referência e citar o artigo. Logo após a referência, não menos importante, vem a questão do texto. O texto, assim como a metodologia científica, ele pode ser encontrado com outros nomes nos diferentes fichamentos bibliográficos, entre eles o resumo. Nesse texto, deve conter um breve relato sobre o artigo que foi lido, e nesse texto deve conter diversas coisas importantes que é apresentado no artigo. Então você deve colocar tudo aquilo que você acha importante e que vai despertar o interesse da pessoa que está lendo esse fichamento a ler o artigo e pesquisar sobre aquilo que o artigo está apresentando. Então, recapitulando, no texto deve conter pontos importantes que é do artigo, para fazer com que as pessoas despertem interesse. Então, essa é a função do texto, é ter esse relato para as pessoas meio que já terem uma visão do que é o artigo, e além de ter
além de despertar o interesse em ler o artigo completo. Como sabemos, no artigo possui as palavras-chave, onde essas palavras-chave são os principais assuntos abordados no artigo. Então, sempre se coloca as definições dessas palavras-chave para clarear a mente das pessoas, podemos dizer, para que elas já possam entender o que o artigo quer falar e quer trazer para o leitor. Assim, essas definições elas acabam ajudando as pessoas para que no momento da leitura ela já possa estar meio que por dentro do assunto abordado. Nesse exemplo que a gente pegou, a gente colocou 2 definições. Não é obrigado a colocar diversas definições, você pode colocar as 2 principais e assim a pessoa já vai estar meio que por dentro do artigo. E para terminar, é sempre importante colocar o local de onde foi retirado esse artigo para que as pessoas possam saber a fonte, se é confiável, e também caso um dia elas queiram ler, queiram pesquisar sobre o artigo, a pessoa vai saber onde está localizado esse artigo. Então, chegamos a mais um fim de vídeo. Espero que você tenha gostado desse tutorial, que ele possa ter ajudado a você, e agora você já tem uma ideia de como se faz um fichamento bibliográfico. Como eu falei antes, não tem um modelo padrão, a gente só colocou aqui um exemplo de como se faz. Então você pode, se quiser completar com mais algum tópico, se quer completar com mais alguma definição, você pode colocar isso no seu fichamento. A gente só trouxe uma base, uma ideia de como se faz. Então eu espero que você possa divulgar esse vídeo para outras pessoas e que possa ajudar também os outros. Então deixe seu like, curta, compartilha e até mais outro vídeo.